Obaluaê, Babalorixaê, Babalorixá Atotô, Babalorixaê, Enirenirê, Enirenirê, Babaolorum Xexê Salerojá, Babaolorum Xexê Salerojá. Meu padrinho é Obaluaê, Orixaê, Babaluaê, 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 Timbalada. Excelente, adoro essa música, mas você saca que na verdade essa música é Tincoãs, né? Tipo, Timbalada fez meio que uma versão dela. A música originalmente é do Tincoãs. Eu achei legal que o Xarope não gaguejou, né? Pra falar as palavras diferentes aí. É porque eu botei algumas palavras em caps lock aqui, porque minha visão, depois vocês vão, quando vocês passarem dos 38, 39, chegarem nos 40, vocês vão descobrir que sua visão muda, né? Pra pior. E agora tá botando letras em maiúsculo, aumentando fontes. Mas a gente vai seguindo assim mesmo. Vamos lá então, hein? No oferecimento de possível.com.br está começando o Suco de Umbives. O meu nome é Leonel Leal, quem está aqui comigo hoje é o patrão Xarope. Diga olá, Xarope. Olá, Xarope. Jogando leite na cara dos caretas está JZ. Pô, você mudou, eu ia dizer que você fala tão rápido que eu até hoje não sei onde é que eu faço gol. E hoje nós temos o imenso prazer de receber aqui o professor Luiz Antônio Simas. Seja bem-vindo, fica à vontade. Maravilha, obrigado pelo convite pra gente conversar aqui e bater aquele papo. Tamo junto. Nós trouxemos aqui esse convidado especial para bater um papo justamente sobre a influência das religiões de matriz africana na música brasileira. Isso depois da vinheta. É a picolé aí, ó. Qualidade e sabor da fruta, hein? Você é Bahia ou você é Vitória, Afro? Que o baiano não fala a letra Cagives e Ambives. Você é maluco, rapaz? Essa palavra terminal com essa última vogal aí não fala. Fala assim, por cada pegadinha, né? Segura a cabeça de mamãe! Suco de umbigo. Choromade, arere, iê, iê, Ogunyaô, iê, iê, Ogunyaô, Ogunte, arere, iê, iê, Ogunjá. Tá, antes de começar aqui, professor, eu queria agradecer duas pessoas que ajudaram esse programa a sair, né? Que foi @RaposaBranca13, lá do Twitter, que foi quem queixou o convite aí do convidado, e Thales Martins, né, meu amigo, também lá do Twitter, e eu queria, o agradecimento para ele é duplo, porque ele ajudou a queixar o convidado, e uns 3 anos atrás, ele me indicou o livro Ode a Mauro Shampoo, e outras histórias da Várzea, que é um livro fenomenal de autoria do nosso convidado. Maravilha. Eu recomendo todo mundo aí, inclusive recomendo especificamente o texto sobre a epopeia do Santa Cruz no norte do país. Aquilo é demais. É verdade, é um livro simples, mas é bacana. Eu gosto. Então, professor, obrigado mais uma vez aí pela sua presença. A ideia desse programa surgiu porque a gente acha que a maior parte das pessoas não sabe o tanto que a música popular brasileira deve ao candomblé, à umbanda. E assim, tem alguns casos mais evidentes, né, como o axé, maracatu, mas o candomblé ele tá no DNA até do samba, né, que é o ritmo brasileiro mais conhecido, talvez. Certamente o samba é o mais conhecido dos ritmos que são influenciados por aquilo que a gente chama de toque de terreiro, né, sonoridade de terreiro. Então, quando você pega o samba brasileiro, você pega o samba de roda baiano, né? Você pega o samba de bumbo, o batuque de Pirapora de Bom Jesus, o samba chula, o samba urbano do Rio de Janeiro, enfim. Você vai ver que ali existe uma enzima, né? Que é uma enzima bacongo, é uma enzima que vem daqueles tambores ali do norte de Angola, do antigo Congo, né? Do antigo Império do Congo, uma parte do Gabão. Então, você tem um fundamento
funcionamento ali. Eu gosto muito de dizer que é uma enzima que vai catalisando sonoridades pela diáspora, né? Então, se você ouve, por exemplo, um toque de candomblé de Angola, você vai reconhecer ali, você vai sentir que ali existe uma pegada que é uma pegada muito próxima do terreiro e é muito próxima do que a gente entende como samba. Então isso está muito presente, isso está muito forte ali. Agora, essas sonoridades de terreiro estão em tudo quanto é lugar. O agueré de Oxóssi, ele está presente em diversas manifestações rítmicas da música popular do Brasil, né? Enfim, essas sonoridades de terreiro são muito fortes. Lá em Salvador, nós temos um bairro chamado Cabula, que, segundo o que eu já li, é o nome de uma batida, na verdade, que é uma batida que tem ali uma ligação muito forte com o samba, né? Sim, uma das batidas clássicas dos toques de candomblé de Angola, né? Então você tem o cabula, você tem o barra verde, e algumas variações, como a do Congo de Ouro, né? Esses toques fundamentam o candomblé de Angola, porque o candomblé de Angola tem uma diferença, dentre outras, uma diferença em relação ao queto. No candomblé nagô, culto ao orixá, em geral você usa zagdavi, que são aqueles galhos de goiabeira. Então a percussão, os toques do candomblé queto, nagô, são toques em que você usa a baqueta. Você usa a baqueta para uma guerrechosse, usa a baqueta para bater um corinha sangue, usa a baqueta para bater uma vamunha, usa a baqueta para bater um bravum. A baqueta é fundamental. Os toques de Angola, eles são toques que você bate direto com a mão no couro do tambor. Então você não tem essa interferência do aguidavi, né, da baqueta de percussão como a gente... E são toques com uma rima muito vinculadas a toda a trajetória do... Tanto que se você pega um cabula, se você pega esses toques que eu falei, o barravento, o zenza e tal, você vai ver que está tudo escritinho. O samba está nascendo ali, né? Desses toques todos. E a própria existência do Lula é a prova da presença marcante de banto na Bahia, né? Porque a Bahia tem essa relação banto. Você tem terreiros Tubajunsara, que são terreiros banto, terreiros de Angola. Fundamentalmente, se a gente for pensar numa enzima, né, que catalisa o samba brasileiro, essa enzima está nos toques de Angola, e nesses toques do Congo, redimensionados na experiência do e desenha o samba de roda. Você falou aí atrás do toque de Oxóssi e da relação dele com a baqueta, e eu lembrei da história que o Olodum, também, salvo engano, aquela batida clássica do Olodum, ela é um toque de Oxóssi. Aquele documentário do Axé, Canto de um Povo de um Lugar, é comentado justamente isso, que me fugiu o nome agora, o nome do membro do Olodum que desenvolveu esse toque, mas que era justamente a questão dele tocar com baqueta, porque ele tocava com as mãos, ou melhor, as pessoas tocavam com as mãos naquela época, e ele disse que ele não ia ficar sangrando para branco dançar, então que ele usava a baqueta, provavelmente usando a baqueta ele incorporou esse toque de Oxóssi, e aí nasceu o Olodum, samba reggae e tudo mais. Né? E esse samba reggae, ele tá todo no aguerezão de Oxóssi. O agueré, na verdade... Professor, deu uma cortada aí, você falou que o agueré está presente até no violão de Jorge Ben, né? E, salvo engano, foi uma coisa considerada tão revolucionária assim, né? Que ele tocou, acho que, salvo engano, no primeiro ou no segundo disco, e depois ele até diminuiu isso, não foi? Isso. O violão dele é aquele violão que você usa como tambor. Você tem uma tradição na música brasileira de uma turma que toca um violão muito percussivo. É o caso do Baden Powell. E o Jorge Ben vinha com aquela batidona do agueré. A gente vai ouvir aquilo do ali tem uma puxada para o agueré que é muito forte. E nos primeiros trabalhos dele, isso era uma evidência. Depois isso vai sendo diluído. Mas você tem, por exemplo, uma gravação que eu acho seminal do agueré no Jorge Ben, que é o dos Alquimistas Estão Chegando. Né? Os Alquimistas Estão Chegando. Se você vai ver aquele violão, o violão que está entrando ali naquela gravação, é um aguerezão, é um agueré de Oxóssi. E as pessoas ficaram um pouco assustadas, né, ouvindo aquele tipo de coisa. E a cadência do agueré, aliás, a tradução mais provável para agueré é cadência. É o ritmo da entrada de Oxóssi na mata para conseguir caçar o bicho.
Então, o violão dele é muito puxado para o agueré. Então, o agueré está presente nisso. O agueré está presente na batida do samba reggae, o agueré está presente na batida do violão do Jorge Benjor. O agueré é um fundamento da música brasileira também. E é um toque de queto. Já não é o toque de Angola, o toque do cabula, o toque do samba de caboclo, que está mais presente nos diversos ritmos do samba. O agueré ele já é uma pegada mais queto. Isso é engraçado você falar da caçada, né? Porque cada toque, me parece, cada batida, ela conta uma história específica, né? Sim. A música meio que ela é influenciada pelo que a história que quer ser contada com a batida, não é isso? Perfeitamente. Então você pega, por exemplo, o Ibim. O Ibim é um toque de terreiro para Oxalá. O Ibim é um toque muito lento. Ibim significa caramujo. Então o Ibim, na verdade, ele descreve a lenta caminhada de Oxalufã, né? Então o toque do Ibim é um toque de vivo nesse sentido. E a gente pega, por exemplo, o Ilu, que é o toque de Inhansã, e que é conhecido no meio do terreiro por quebra-pratos, né? O Ilu é um toque a rigor que representa as grandes ventanias de Inhansã dançando e domando os ventos. O Ilu está presente, por exemplo, a clave do Ilu é muito interessante, porque ela está presente, por exemplo, no machado. Ao mesmo tempo, é uma clave que está presente, o Ilu, a batida do Ilu, no som da bateria da Mangueira. A caixa da Mangueira, no Rio de Janeiro, por exemplo, ela tem um toque que puxa muito para o Ilu de Inhansã, né? E é interessante esse tipo de coisa. Se a gente vai pensar no Alujá, que é a batida forte, o Alujá, ele conclama a força do relâmpago, a força das chamas que sobem. O Alujá é isso aí. Você vai pegar o Adarrum de Ogum, o Adarrum é um toque de guerra. O Ijexá, que aliás é o único toque de candomblé de queto que você bate sem a vareta, já ir direto com a mão no couro. O Ijexá, por exemplo, é um toque que representa a sensualidade de Oxum se banhando no rio. E ele também é um toque que você bate para Logum Edé. Então é tudo assim. O Corinha-Ué, que é o toque de Ossan, ele vai representar a maceração das folhas. É interessante. O Bravum é um toque de Oxumaré, e o Bravum tenta descrever, né, uma cobra que, de repente, sobe e ela faz um arco como se fosse um arco-íris, que é a dança de Oxum. Então, são toques que contam histórias. O tambor nos candomblés, ele está contando uma história que está aparecendo ali, né? E cada toque, portanto, tem esse sentido, cada toque tem essa pegada. E isso é absolutamente fascinante, porque aí você abre um universo, né? E é enorme, um universo de sonoridades. Quando você começa a decodificar a presença de tudo na música brasileira, é fascinante. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Um dos LPs seminais da história da música de terreiro é um LP gravado por Mestre Bimba e Dona Olga do Alaqueto, que vinha com sambas de roda e cantos de terreiro da Bahia. Esse LP, por exemplo, foi pioneiro em apresentar uma série de batidas, né, de candomblé. Esse LP foi tão impactante que Carlos Coquejo, né, presenteou Baden Powell e Vinícius de Moraes com Dona Olga do Alaqueto e Mestre Bimba fazendo isso, esse disco, cantando e batendo. E por conta disso, Baden e Vinícius inspiram para compor os afro-sambas, que vão sair depois em LP em 1906. Mas, basicamente, a inspiração foi o toque dos terreiros de candomblé da Bahia. E, sobretudo, o impacto que teve em Baden e em Vinícius o LP de Dona Olga do Alaqueto com o Mestre Bimba. Eu levei uma carreira, essa foi pequenininha, com facão de 7 arroba, com o peso na bainha, com uma cesta de ouro, 700 galinhas.
Professor, você falou bastante aí também do Ijexá, particularmente queria entrar um pouco de detalhe, que é um ritmo que eu gosto muito, e ele também é um ritmo que foi muito utilizado, né? Ainda é muito utilizado por diversos artistas também nacionais, e inclusive em Salvador ele é bastante forte por conta dos afoxés, né? Que surgiram e que usam basicamente esse ritmo. A gente tem ainda muitos artistas que utilizam isso, do tipo, sei lá, Alceu Valença, Djavan, Caetano Veloso. Quais são, o que teve de contribuição, assim, mais importante com relação a esse ritmo? E eu queria saber um pouco também do detalhe dele, assim, de onde ele veio, né? Como é que foi a origem? O Ijexá? Isso. O Ijexá é um ritmo que vem de uma região que é conhecida como Ijexá, que o que acontece? Na África, na região Iorubá, né? Basicamente, cada cidade ela tinha o orixá. Então, Xangô cultuado em Oió, Iemanjá cultuado em Abel-Cutá, Ogum cultuado em Irê, a coisa funcionava mais ou menos assim. E no caso de Ijexá, o culto ali é para Oxum, e o culto ali também é para Logunedé, filho de Oxum com Oxóssi. E o toque que vem dali é o toque do Ijexá. É um toque com uma cadência muito interessante. O Ijexá tenta representar essa dança suave de Oxum se banhando nos rios, né? E ele chega aqui de uma forma muito interessante. O Ijexá é o toque que vai embalar os afoxés. O afoxé é o bloco. O afoxé desfilava. Os blocos formados por candomblés, muito comuns aí na Bahia, vide o Gandhi, e ao toque do Ijexá. E o Ijexá acabou inspirando a música profana brasileira de uma forma muito interessante. Se a gente for pensar nessa sacralização do profano e da profana do sagrado, o Ijexá está todo ali. Então você pega, por exemplo, um Alceu Valença, a Anunciação, a clave é do Ijexá. É um Ijexá que ele está fazendo. Você pega uma música do Caetano como Queixa, por exemplo, né? Queixa é um Ijexá. O Ijexá está presente ali. Aí um compositor baiano, que talvez seja, na minha opinião, é o maior compositor de ijexás da história da música brasileira, é o Edil Pacheco. Edil Pacheco é um grande compositor de ijexás, né? Ele faz ijexá sozinho, por exemplo, ijexá mesmo, que a Clara Nunes gravou, Filho Gigante, Badawi, é dele. Ele tem um LP maravilhoso sobre ijexás e as músicas de bloco da Bahia, dele com o Paulo César Pinheiro, que é cantado por muita gente, mas é um disco seminal, e ali o tempo todo Ijexá. Ele foi parceiro do João Nogueira, fez muito Ijexá com o João Nogueira. Então o Ijexá, ele está muito presente na música brasileira, e às vezes a gente nem sabe que está ouvindo Ijexá. Você pega, por exemplo, o Edoxum, né, de Jerônimo e Vevé Calazans, um Ijexazão clássico, e que se transforma num clássico da música brasileira. Então o Ijexá está muito presente. Então toda essa musicalidade que surgiu aqui no Brasil, que criou o samba, por exemplo, a gente pode dizer que foi criado na Bahia, aqui dentro do Brasil, ou vem de várias regiões? Não foi uma coisa só de um lugar? Não, eu acho que algumas musicalidades, elas estão muito ligadas à Bahia. Se a gente vai pensar, por exemplo, o samba de roda, né, o samba de roda, as referências são referências do recôncavo baiano, muito por conta da presença dos bantos ali. Se a gente for pensar em Ijexá, o Ijexá é uma música que é codificada na Bahia. Ela sai da África, vai com os candomblés, e é a partir da Bahia que vem esse Ijexá. Agora, é claro que isso vai ganhar uma roupagem diferente em cada lugar. Esse samba de roda baiano, ele vai passar por algumas nações, e no Rio de Janeiro ele vai resultar no samba urbano, que é o samba do Estácio. São Paulo, por exemplo, tem um tipo de samba que já é o batuque de Pirapora de Bom Jesus, é o samba de bumbo campineiro. Você vai mais para cima, para Pernambuco, você já vai ter a pegada mais próxima do coco, né? Então, mas o papel da Bahia, para que essas sonoridades espalhado, ele é um papel fundamental. Quando você pega, por exemplo, os pioneiros do samba do Rio de Janeiro, você vai pegar um João da Baiana. João da Baiana é o cara que praticamente inventa uma maneira de tocar pandeiro que vai marcar o samba carioca. Ele era João da Baiana porque a Baiana era a tia Persiliana de Santa Amaro, a mãe dele de Santa Amaro da Purificação. Você vai pegar, por exemplo, Donga. Donga era filho de tia Amélia, também vinculada à Bahia, a comunidade dos baianos do Rio de Janeiro,
e vão morar numa região que Heitor dos Prazeres vai chamar de Pequena África, Pedra do Sal, ali aquela região toda. Então, esse papel da Bahia, a diáspora musical africana, né, ela vai se codificar na Bahia de uma forma muito específica. E, a partir daí, ela vai se espraiando e ganhando características interessantes também em diversos lugares do Brasil. Mas o papel da Bahia nesse processo é importante. A ponto, o Noel Rosa, que falava uma coisa curiosa, falavam tanto que as coisas tinham vindo da Bahia, né? Que o Noel faz uma música que ele fala onde é que o Brasil que diz onde é que o Brasil principia na Bahia, e aí ele diz, né, brincando com os baianos do Rio, onde é que foi que Jesus pregou sua filosofia na Bahia? Botou até Jesus pregando na Bahia. Tudo aconteceu na Bahia na história do mundo. Aonde é que o nosso grande Brasil principia? Na Bahia, na Bahia. Vocês conhecem a música do Noel ou não? Eu conheço. Nós temos um narrador de futebol famoso na Bahia que ele, por algum motivo, ele sempre fala que Salvador é a terra que inventou o amor. Então vocês procurem essa música do Noel, porque é genial. O Noel, de tanto se falar essas coisas que na Bahia, aquele negócio todo, tudo acontecia na Bahia e tal, o Noel, então, acaba fazendo uma música em que tudo acontece na Bahia. Né? Que era, obviamente, o Noel Rosa dando uma boa satirizada nesse processo todo, mas na Bahia é muito engraçado, porque ele fala, onde é que... Eu vou lembrar da letra. Aonde é que o nosso grande Brasil principia? Na Bahia, na Bahia. Aonde foi que Jesus pregou sua filosofia? Na Bahia, na Bahia. Todo santo dia nasce um samba na Bahia. Aí como é que é? Samba tem feitiço, todo mundo sabe disso. Minha Bahia forneceu a fantasia mais original que se vê no carnaval. Em São Salvador, terra da luz e do amor, só o samba cabe, disso todo mundo sabe. Isso é um samba só do Noel, letra e música dele, chamado Na Bahia. Se vocês acharem aí pra tocar, é genial, porque é um puta do samba. Com certeza O nome é Na Bahia, onde é que o nosso grande Brasil principia. Tanto que o pessoal falou, Noel, mas Jesus, aonde foi que Jesus pregou sua filosofia? Na Bahia. Aí o Noel falava, porra, mas falam que tudo veio da Bahia, aconteceu na Bahia e tal. Então, eu concluí que Cristo deve ter vivido na Bahia, pelo menos passou por lá. Aí fez o samba, na Bahia. Eu já ouvi isso de colega de trabalho, né? Eu sou baiano, né? Mas tenho 3 anos morando em São Paulo. E os caras, do volta e meia, os caras falam comigo, mas vem cá, tudo é melhor lá, velho? A comida é melhor lá, a música é melhor lá. Eu falo, velho, eu tô lidando a realidade. Aí você julga se é melhor. Então vai atrás do Noel. O Noel faz o Na Bahia. Só uma coisa também, a gente tem alguns amigos aqui, convidados frequentes aqui no podcast, que são cariocas. E volta e meia entra nessa brincadeira de o samba nasceu na Bahia, o samba nasceu no Rio. E aí eu falo, olha, se você não acha que o samba nasceu na Bahia, você vai discutir com o Vinícius de Moraes, não vai comigo não. Porque o samba nasceu foi na Bahia. Mas eu dou a seguinte resposta. Vem cá, o que nasceu? O samba nasceu aonde? Na Bahia ou no Rio? Eu falo, o baiano na Bahia, o carioca no Rio. Ninguém briga, né? Não, mas o baiano é o samba de roda. O samba de roda, os registros que a gente tem, e eu procurei muito isso, que eu escrevi com o Ney Lopes o dicionário da história social do samba. Então a gente ficou... O Ney é um cara maravilhoso, o Ney é uma referência, e eu, porra, ali com ele é a entidade, eu sou o Cambono, mas a gente pegou muita coisa. Eles são registros do samba de roda mesmo, do recôncavo baiano, da dança da roda, daquele negócio todo, né? E o samba do Rio de Janeiro vai ter uma outra pegada, tem uma pegada mais urbana, digamos assim, mas a partir desse samba de roda baiano que chega por aqui. Você diria que essa porque o samba já foi ilegal, né? A capoeira já foi ilegal. Você diria que isso foi usado assim como uma forma de driblar a lei para continuar cultivando os seus orixás? Eu acho que é uma fresta, assim. Não é que o samba fosse exatamente ilegal, a capoeira foi. A capoeira é proibida com a República.
o samba acabava sendo enquadrado na lei de vadiagem. E em relação aos terreiros, a perseguição era enorme. Só para vocês terem uma ideia, durante muito tempo, os terreiros tinham que se registrar em delegacia para que pudessem funcionar, e, em geral, era em delegacia de costumes, e, em geral, era num setor que havia em tudo quanto era delegacia no Brasil, que era o setor dos toques. Então, você imagina isso. Não é mole. E aí, o que vai acontecer? Em geral, é isso que eu, inclusive, chamo em alguns trabalhos meus de cultura de fresta. Em geral, você vai procurando garrinchar, né? Você vai procurando um espaço vazio. Você vai procurando aquele espaço onde o teu adversário não alcança. É ali que você vai. Então, o sujeito, por exemplo, ele vai identificar e vai, de repente, tentar proibir um terreiro batendo. Mas aquele sujeito dificilmente vai saber reconhecer um agueré, vai saber reconhecer um ijexá, vai saber reconhecer um alujá, um congo de ouro, uma muzenza. E aí o que acontece? Essa gramática do tambor, eu acho que é uma gramática de fresta, porque é exatamente, né, um garrinchamento ali, como eu costumo dizer. Ali você tem um espaço vazio, o adversário está na tua frente, você não vai bater de frente, né? Você vai para aquele espaço vazio em que ele não pode te alcançar. Então você joga ali. Nesse sentido, eu acho que essas sonoridades de tambor, elas são sonoridades de fresta, sim. As sonoridades são aquelas que o cara não alcança, né? Aquele que o sujeito não pode alcançar, né? E aí, vamos que vamos. E aí a música brasileira vai se codificando dessa forma. O que eu acho engraçado, né, que assim, cada país meio que lidou com isso de uma forma, né? Enquanto eu estudava aqui a pauta para esse podcast, eu fiquei me perguntando por que é que nos países, sei lá, nos Estados Unidos, que também tiveram escravos, lá não tem uma cultura de música baseada em percussão. E eu descobri que lá eles proibiram o tambor, né? Eles não fizeram, eles não deram a volta para proibir o ritmo, né? Uma lei de vadiagem, o que seja. Eles proibiram o próprio instrumento. O instrumento era proibido. Ali nos Estados Unidos você teve uma repressão forte quanto ao tambor, né? Quanto aqui não houve isso. Aqui o tambor bateu o tempo inteiro. E isso foi absolutamente fundamental. A gente encontra referência de tambor século XVII, século XVIII, século XIX, e é uma coisa interessante. Você já imaginou a quantidade de músicos que vieram para cá com a diáspora africana, com a tragédia do tráfico negreiro? Porque o tráfico é uma catástrofe, o tráfico é um sequestro, mas a gente tem uma tendência, durante muito tempo, sobretudo na história do Brasil, a fazer uma leitura do tráfico que é só uma leitura econômica, e isso é terrível. Pensando na mão de obra escravizada, mas aquela pessoa que está vindo cá, ela é portadora de cultura, ela é portadora de tecnologia, ela é portadora de conhecimento do mundo, e a quantidade de músicos que vem deve ter sido uma coisa estrondosa, né? Muitos músicos. Se você pensa que nas culturas africanas não faz nada sem o ritmo, a música está presente no trabalho, a música está presente na questão da morte, a música está presente no amor, está presente em tudo. Então vem músico para dedéu para cá, né? Houve uma diáspora musical também. Eles partiram para cima do instrumento. O tambor não pode, né? Mas em outras áreas o bicho pegou. E aí nós temos uma musicalidade americana, em linhas gerais, que bebe muito das áreas. Você vai pegar, por exemplo, o merengue da República Dominicana, você vai pegar a rumba, o som de Cuba, né? Os ritmos brasileiros, está tudo ali. É engraçado isso, né? Assim, de certa forma triste, né? A gente tem toda uma herança cultural maravilhosa, mas ela é baseada nessa fuga da opressão. Também, salvo engano, eu já vi uma entrevista sua comentando o declínio dos estilos musicais associados à cultura afro e a ascensão do neopentecostalismo. Isso é difícil. Essa é. Só letrando aí, né? Neopentecostalismo. Isso. Porque é engraçado, né? Eu já vi no site do Senado proposta de ideia legislativa criminalizando o funk. Parece que tudo que é popular, né, sempre existe um movimento para esmagar, um movimento para impedir que... Isso. Mas a ideia é essa. Você pega, por exemplo, o funk do Rio de Janeiro, por exemplo, o tamborzão, que é o
o ritmo, digamos, nobre do Rio de Janeiro, ele bebe muito na fonte de música de terreiro. Ele tem toda a influência da música norte-americana, da black music e tal, mas tem um alujazão de Xangô ali, um congo de ouro forte, né? Aquela coisa do tum, 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 tac, 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 bum, 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 bum. Isso é um tremendo de um alujá. Agora, o que acontece? O neopentecostalismo, ele atua de uma forma muito ampla, no sentido mesmo de esmagar, de sufocar. Esse avanço do sionismo fundamentalista, ele opera em duas dimensões que são tenebrosas. Ele é epistemicida, ou seja, ele assassina saberes, ele assassina tecnologias, e ele é semiocida, porque ele assassina semiótica, linguagem, né? Então ele tenta assassinar o tambor, não tenha dúvida. Sabendo que o tambor produz que o tambor fala, que o tambor emite, né? Uma ideia, conta histórias, eles vão para cima mesmo. É um ataque total, é uma obra da destruição que tem uma dimensão que sequer é absoluta. É brabo. E vai um pouco até além, né? Assim, lá em Salvador teve um caso que ficou famoso, o acarajé, algumas igrejas evangélicas proibiram seus seguidores de comer acarajé, e aí começou-se a vender o acarajé, mas com outro nome, Bolinho de Jesus. Bolinho de Jesus. Aí o acará, né? O acará de olhar, o acarajé vira Bolinho de Jesus. É um negócio inevitável. Né? Você vai fazer o quê? O bom é que pelo menos foi tombado como patrimônio imaterial, né? E aí acho que proibiu usar esse nome. Né? Foi registrado. Isso, foi registrado. Porque eles fazem uma diferença entre registro e tombamento, porque se fosse tombamento você não podia mudar nunca mais. Então a receita tem que ser aquele, mas quando você registra, não pode usar esse nome. Aí o nome está registrado ali e ponto. Né? Porque também é outra coisa, se você vai tirar da culinária brasileira a culinária do Dendê, a culinária inteiro, porra, você vai deixar de comer coisa pra cacete. Isso é bem triste. Pô, imagina isso. O que você pararia de comer? Você ia parar de comer vatapá de caruru, você ia parar de comer um molocom, um achoxô, você ia parar de comer feijoada, porque a feijoada acabou via Ogum, né? Não dá nem pra chamar isso de vida. Vai parar de comer canjica branca, vai parar de comer tudo, que é isso? E o que você acha? Existe todo um processo de embranquecimento, né? Para eles, eu já vi também uma entrevista sua falando disso, né? De como eles tentam castrar o samba dessa origem percussiva e meio que cria quase um ritmo novo, tentando dissociar ele dessa origem. Sim. Isso aí são os meus estudos sobre o Rio de Janeiro. E aí eu não sei como seria pensar isso em relação à cultura da Bahia, cultura do axé, não sei como seria isso. Mas no caso do Rio de Janeiro, a gente verifica muito que a partir da década de 30 começa a existir de samba no Rio, ou samba fonográfico, porque o samba está se codificando no momento em que o rádio transforma num meio de impactar o Brasil inteiro, e no momento que a indústria do entretenimento ela passa a vender música, sobretudo com a fonografia. Então, na década de 30, você tem uma classe média que ela começa a consumir música, uma classe média urbana. E esse samba, ele é um samba que vai perder temática africana. A partir da década de 30, você tem um processo de desafricação, e eu chamo de desmacumbização, né? O samba fonográfico. Porque ele não só vai perdendo a temática da macumba, que era muito comum, pelo telefone já cita feitiço. Roubar o amor dos outros e depois fazer feitiço. Pixinguinha compõe ponto de macumba. Aqui quando o terreiro é peruadia, dá inveja pra gente, não tem mulher. Jacutado um preto velho, tem uma festa de Aú, isso é macumba. Né? Uma festa de Nanã, aquilo é macumba, capioto que entra na mata fazendo façanha, vai falar com ossanha. Macumba. Os baianos do Rio de Janeiro. Né? Tem muita gente que confunde, né, o termo macumba, é importante falar, eu acho, porque muita gente acha que a oferenda é chamado de macumba, né? E na verdade não, oferenda é oferenda e macumba é um instrumento musical, né? Não, mas é um instrumento musical, mas macumba no sentido culto é outra coisa. O que acontece com um cuidado com a palavra? Porque eu reivindico a ideia
de que a gente pode falar de macumba como ligado à religião. Por que eu estou dizendo isso? Dando uma estudada sobre como é que a gente poderia pensar essa palavra, é a seguinte: a expressão macumba, no sentido que a gente fala, ela muito provavelmente vem do Kikongo, Kumba. No Kikongo, que é uma das línguas banto, Kumba significa feiticeiro. Kumba é o mais velho do. Tanto que no jongo, por exemplo, você chamava de jongueiro Kumba, o feiticeiro mais velho. Né? E o mar, no Kikongo, ele forma o plural. Então, nesse sentido, macumba seria uma reunião dos grandes. Essa reivindicação desse termo para macumba, ela é uma reivindicação que o Robert Slane, do em Angola, faz. O Ney Lopes concorda com essa narrativa que eu apresento para o que seria a expressão macumba. O macumba, no sentido de um instrumento, é um reco-reco, mas aí a minha impressão é que a etimologia ela está muito ligada ao... Quando você pensa em cumba como som, né? De cumba como som, como sonoridade. Porque me parece que a etimologia, nesse sentido do culto, no sentido da sonoridade é uma, no culto é outra. Ela vem do cumba, do Kikongo cumba e do prefixo ma, né? Que forma sempre o plural quando você tem o Kikongo. E no Kikongo, o macumba seria esse encontro dos grandes feiticeiros, que eu acho bacana. E a música brasileira, só para retomar aquela resposta, esse samba, ele vai perdendo essa característica. Ele vai perdendo a característica mais ligada à percussão do tambor. O tambor vai sumindo do estúdio. Você vai fazendo samba nos moldes de uma classe média. E aí é um samba que vai ser desafricanizado mesmo, desmacumbizado. Ele vai se adequando a um padrão de consumo que o afasta dos terreiros. Nesse sentido, eu acho mesmo que é um branqueamento do samba de... uma coisa que era extremamente popular para ela virar o símbolo, né, a música símbolo nacional, para poder ser chamada de, muitas aspas aqui, alta cultura, né? Eles tiveram que fazer todo esse processo. Sim, passou por um processo de desmacumbização, de apagamento das narrativas de terreiro, tanto sonoras como nas letras. Jota, Márcio, já até se encaminhando aqui pro final, vocês têm alguma pergunta? Eu queria só, uma última aí, a gente fala muito do candomblé como religião, né, que foi a principal, né, a mais conhecida, assim, que foi trazida, mas existem outras religiões de matriz africana, até algumas consideradas brasileiras mesmo, né, que tiveram algumas modificações como Umbanda, né, e tal. E aí eu queria perguntar se essas modificações na religião, ou até o surgimento de novas religiões, ou até outras religiões de matriz africana que vieram para cá, se também tem essa contribuição, né, para a nossa musicalidade, ou se foi uma coisa que foi muito mais dominante com relação ao candomblé mesmo. É muito dominante em relação a... Se você pensar em termos de música brasileira, é muito dominante em relação ao candomblé, mas é muito dominante em relação ao candomblé banto. Esse é o detalhe que é curioso, porque às vezes a gente embarca numa onda de apagamento do banto, né? Então, se você vai pensar, por exemplo, no maracatu, se você vai pensar no samba do Rio de Janeiro, se você vai pensar no samba de roda, se você vai pensar no samba de jongo, se você vai pensar no batuque de Pirapora de Jesus, se você vai pensar na chula de capoeira, vai pensar na chula raiada, nesse mosaico de musicalidades, é cultura de terreiro, mas é banto, é profundamente Congo Angola, né? Esse é o detalhe que eu acho interessante, porque às vezes me parece que há um discurso que investe muito numa ideia de supremacia nagô que não corresponde efetivamente ao que a gente tem. No português falado no Brasil, o banto prevalece como principal herança. A gente fala coisa para dedéu do banto, né? Do umbundo, do quimbundo, do quicongo, do lunda quioco. Isso é engraçado, né? Assim, olha a quantidade de coisa que a gente falou aqui hoje na música e, como você disse, até na linguagem também, que a maior parte das pessoas nem faz ideia, né? Nem faz ideia. Então, são coisas presentes no nosso dia a dia e nós não sabemos que o tanto que devemos a eles.
E eu acho que quanto mais você vai para o norte, e quando você vai pensar nas religiosidades afro-indígenas do norte, a encantaria do Marajó, a Toré, o Babassuê, né? Aí você sente forte também daquelas sonoridades, sonoridade do tambor onça que vai estar no boi, do pandeirão. Mas é isso, é o mosaico que é o Brasil. Isso é que me parece fascinante. Agora, para a música brasileira, não dúvida, se a gente for pensar numa influência crucial, ela é a influência das sonoridades dos tambores bacunas. Essa é fundamental. Essa talvez mais para definir as grandes sonoridades do Brasil. A gente falou aqui hoje, até para concluir aqui, que a gente foi comentado aí de como o funk carioca tem origem ali na batida para Xangô, e eu fiquei me perguntando, porque tem alguns ritmos na Bahia que não são tão conhecidos fora da Bahia, né, como a quebradeira e pagodão. Eu fico me perguntando, com certeza, esses ritmos também têm uma origem no candomblé, só que eu não saberia dizer qual. Imagino também que não sejam ritmos que você tenha muito conhecimento, né, a quebradeira lá. Então eu queria até pedir aí, se alguém que está nos ouvindo sabe, quiser me falar, eu tenho muita curiosidade de saber de qual seria a origem aí da quebradeira do pagodão. Mas só encaminhando aqui para o final também, você acompanha novas músicas, falando nisso, assim, novas músicas, novas bandas que tenham essa relação mais estreita com os ritmos africanos, porque eu tô vendo muita coisa surgindo aí, sabe? A gente tem até rap com o Panigé, Criolo, Emicida também tem músicas falando do candomblé. A gente tem a Orquestra Rumpilés, que é música orquestrada, tem jazz com Metá Metá, Naracouto. Você acompanha esse... Acompanho, eu tô por dentro desse negócio todo, eu trabalho com... Então, o que acontece? Você está falando, por exemplo, do pagodão, quebradeira, ela é, de fato, uma variante ali daquele pagode ligado a Salvador, mas se você vai pegar aquelas sonoridades da companhia do pagode, né, do Harmonia do Samba, eu samba, fiz uma presunção totalmente equivocada, né? O que foi? Eu fiz uma presunção totalmente equivocada que o senhor não teria conhecimento disso. Mas se você vai pegar essas sonoridades, elas são muito vinculadas à cultura banto também. Você vai pegar, vai ouvir esses tambores banto, esses tambores ligados à muzenza, ao cabula. Cara, você vai ver que é uma coisa interessante. E é curioso, porque você pensa nessa linha do pagodão baiano, né? Que a galera às vezes fica um pouco assim com a sonoridade, porque as letras, de vez em quando vem aquele negócio todo. Mas essa união, cara, eu acho muito interessante, porque, tudo bem, é mais ou menos parecido com críticas que se fazem ao proibidão do funk do Rio de Janeiro. Isso. Né? Com temáticas que seriam muito machistas, seriam pornográficas, aquele negócio todo. Mas a sonoridade é uma sonoridade de tambor, ela é uma sonoridade que está aí. Eu vou até dar uma dica agora para quem está ouvindo. Essa semana saiu o novo CD, o novo álbum da Fabiana Cosa, uma cantora paulista maravilhosa, e que é todo fundamentado em música de terreiro. Então tem composição do Rock Ferreira, tem composição do Lopes, né, de muita gente boa. Ela gravou 3 coisinhas ali também. E é um passeio pelas sonoridades de terreiro que dialogam com a cultura banto, com a cultura iorubá, com os tambores baianos, com os tambores dos terreiros do Rio de Janeiro. É uma beleza. Mas é isso, eu acompanho, eu gosto, eu vejo o tempo todo. E mesmo quando não gosto, eu acabo tendo que acompanhar por dever de ofício. Eu procurei aqui no Spotify agora, o álbum é Dos Santos? Dos Santos. Certo, já tá aqui marcado no Spotify para link no post aí pra galera. Link no post. Tem 3 canções. O Bravum de Elebara, tem o Ogã de Ogum e tem uma da Caboclaria. Agora só tem fera aí, Paulo Siqueiro. É show de bola, é cultura de terreiro. Nossa, já tá na minha lista aqui. Inclusive eu tinha feito uma playlist só com música inspirada na cultura de terreiro, e essa aqui já vai entrar também. Professor,
acho que encaminhando aqui pro final, eu queria realmente, mais terceira vez que eu falo encaminhando pro final. Professor, finalizando, então. É que tá muito bom, né? Tá muito bom, não dá vontade de não acabar, né? Mas eu queria te agradecer demais pela aula, que isso aqui não foi nem um podcast, eu tô abismado aqui de queixo caído com o tanto que a gente aprendeu hoje. Não é aula, não é bate-papo, a gente vai conversando, a coisa é boa, tá bem. Tá tranquilo. Excelente. Te agradeço demais, aí se tiver alguma consideração final aí, alguma coisa pra falar, fica à vontade, o microfone é seu. Nada, eu agradeço, pra mim é um prazer falar sobre um tema que eu gosto, né? E agradeço bastante aí a vocês. Quando quiser, a gente bate mais. Valeu. Sucesso. Muito gentil. Eu fico feliz em dobro por poder ajudar a disseminar, né, essa cultura que realmente é bem fascinante. Maravilha. Então, até mais. Um abraço, Valeu. gente. Um abraço. Obrigado. Tchau. Aquele abraço.